Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos à correção de mais um simulado, o simulado de número 9 de cargas indivisíveis. A pergunta número 1 fala assim, quando for inevitável dirigir sob chuva, devem ser tomadas os seguintes cuidados. Então, a resposta certa é a letra D de dado, né? Redobrar a atenção e reduzir a velocidade. Pergunta de número 2. A fadiga é uma circunstância orgânica que potencializa a possibilidade de ocorrência de acidentes em uma viagem ou mesmo durante a jornada de trabalho no trânsito urbano. Em caso de fadiga, ou seja, fadiga é cansaço, tá, pessoal? Em caso de fadiga, o condutor deve, letra B de bola, que é a resposta certa, entrar em contato com sua empresa e informar que precisa programar uma parada urgente. Pergunta de número 3. Dirigir com a atenção tanto concentrada quanto distribuída, utilizando todos os meios para ter uma visão completa e assumir a condição de condutor consciente, antecipando ações e utilizando bem os retrovisores, eliminando os pontos cegos de visão do veículo. Qual é essa atenção? Então, é a letra B de bola, que é a resposta certa, e atenção difusa. A atenção difusa significa conseguir empregar atenção, ou seja, dar atenção na frente, nos lados e na traseira do veículo. Ou seja, é uma atenção que você consegue dar atenção em 360 graus. Pergunta de número 4. Quais ações o condutor poderá praticar para se defender da condição adversa de luz, como sol forte e farol alto? Letra C de casa, que é a resposta certa aí, né? No caso de farol alto, desviar o olhar dos retrovisores, olhar para a margem direita da via ou a linha divisória da pista. E perante sol, usar óculos escuros, né? Ou até mesmo aquelas palas, né, que fica em cima do teto do veículo, né, para poder evitar um pouco o efeito do sol. Pergunta de número 5. Durante a viagem pode acontecer manobras bruscas, solavancos, curvas, frenagens ou desacelerações repentinas. Por isso, o condutor deve ter um cuidado maior com letra C de casa, que é a resposta certa, amarração, ancoragem e acondicionamento da carga, né, pessoal? Então, em cargas indivisíveis, pessoal, esses são os cuidados que precisa ter, né? Uma carga bem amarrada, ou seja, se for carga que necessita de cinta têxtil, amarrar com cinta. Se for carga que necessita de correntes, amarrar com correntes. Se for cabos, amarrar com cabos, entendeu? Ter as travas tudo correta no chassi do veículo, entendeu? Manter sempre um equilíbrio da carga, não posicionada muito na frente nem muito atrás, entendeu? Né? Evitar entrar em curvas muito fechadas em muita velocidade, entendeu? Porque a força centrífuga vai jogar a carga e o veículo automaticamente para fora, entendeu? Da curva. Então, muitos cuidados. Esses são os principais cuidados, né, no caso de transporte de cargas indivisíveis. Pergunta de número 6. O uso de bebida alcoólica ou qualquer outro tipo de substância proibida durante o ato de dirigir pode provocar acidentes A atitude correta do motorista é letra D de dado, que é a resposta certa, não dirigir. Ninguém é proibido de tomar um álcoolzinho, apesar de que não é uma coisa muito recomendada para a saúde da gente. Mas se a pessoa fizer uso de álcool, não dirija enquanto estiver sob o efeito. Pergunta de número 7. Como se define distância de segmento? Letra C de casa, que é a resposta certa. Distância entre o nosso veículo e o que segue à nossa frente. Isso que é a distância de segmento, né, pessoal? Então, se a velocidade é mais baixa, eu não preciso ficar muito longe do veículo da minha frente.
Mas se a velocidade for uma velocidade mais alta, então eu devo manter uma distância maior do veículo da frente, né, enquanto nós estivermos em movimento. Se estiver chovendo, uma distância maior. Se for noite, uma distância maior. Se for estrada de terra, uma distância maior, entendeu? Né? E geralmente a gente usa para ter uma distância segura, né? De segmento do veículo da frente, a gente usa aquela regra dos 2 segundos, né? Marca um ponto, quando o veículo à sua frente passar por aquele ponto, você começa a contar 51, 52. Se chegar aos 52 e você já estiver passado, é porque está muito perto. Se chegar aos 52 e você não tiver passado ainda, aí você está numa distância segura. Pergunta de número 8. Podemos afirmar que a direção defensiva tem a finalidade de... Letra C de casa, que é a resposta certa. Conscientizar motoristas da necessidade de mudança de comportamento para dirigir com mais segurança e evitar acidentes. Pergunta de número 9. Quando o condutor comete alguma infração grave e este é identificado, terá uma pontuação em seu prontuário, que é de... Letra B de bola, que é a resposta certa, tá, pessoal? 5 pontos. Então, ó, infração leve, 3 pontos, média, 4 pontos, grave, 5 pontos e gravíssima é 7 pontos. Leve, R$85, se eu não me engano. Grave, R$130. Média, R$130. Grave, R$190. E gravíssima, R$295. Se porventura tiver fator multiplicador, igual um exemplo, bebida alcoólica é infração gravíssima, R$295. Mas tem um fator multiplicador de 10, então é 10 vezes R$295, que vai dar praticamente R$3.000. Pergunta de número 10. Quem são solidariamente responsáveis pela infração relativa ao excesso de peso bruto total, se o peso declarado na nota fiscal, fatura ou manifesto for superior ao limite legal? Então, vai ser responsabilizado solidariamente o transportador e o embarcador. Tá ok, pessoal? O transportador é quem transporta, não é a empresa transportadora, mas pode ser que o embarque não é feito pela transportadora. Vou dar um exemplo. No caso de transporte de rochas, não é o transportador que carrega o caminhão. É a ponte rolante lá da empresa de rocha, entendeu? Que coloca o bloco em cima da carreta. Então, por isso que o embarcador, ou seja, que embarca a carga no veículo, ele também é responsável solidariamente pelo excesso de carga. O que significa OAE? Segundo resolução 01 de 2021 do DENIT. Então, é a letra A que é a resposta certa. Obras de artes especiais, tá ok? Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Uma alegoria de um carro de carnaval, uma alegoria, um boneco, essas coisas assim, né? Então isso é uma obra de arte especial. Tem uma empresa, a Havana, que é aquelas lojas que elas têm no pátio lá, né, no estacionamento, tem uma estátua da Liberdade, né? Então aquilo é uma obra de arte, entendeu? Né? Mas vamos lá. Pergunta de número 12. O que significa EVE? Segundo resolução 01/2021 do DENIT. É a letra C de casa que é a resposta certa. Estudo de viabilidade estrutural, entendeu? Então essas siglas, pessoal, é bom a gente saber. É igual na habilitação da gente. Tem lá o EAR, que é exerce atividade remunerada, entendeu? CTB,
Código de Trânsito Brasileiro. PM, Polícia Militar. PRF, Polícia Rodoviária Federal, entendeu? O próprio DENIT, né? Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, entendeu? Mas vamos lá, pergunta de número 13. Os veículos especiais ou combinação de veículos, quando transitando pelas rodovias federais, serão fiscalizados por quais órgãos? Letra D de dado, que é a resposta certa, pessoal. Polícia Rodoviária Federal e DENIT. Então, cargas indivisíveis, pessoal, é fiscalizado por PRF e DENIT. Transporte de MOP, ANTT e PRF, entendeu? Transporte coletivo é DR, que é do estado, e ANTT, que é federal, né? E se for rodovia federal, PRF. Então, cada órgão ali, cada tipo de transporte vai ter um órgão que fiscaliza ele, entendeu? Fiscaliza e faz leis também, né? E aplica leis, infrações, essas coisas assim. Pergunta de número 14. Para conduzir veículo transportando carga indivisível, o condutor deve ser habilitado no curso de, que é o curso que a gente está fazendo, né, pessoal? Transporte de carga indivisível, né? Esse CETCI significa assim, ó, condutor especializado de transporte de cargas indivisíveis, entendeu? O CETE significa condutor especializado de transporte escolar. O CETPP é condutor especializado de transporte de produtos perigosos, entende? Então é isso daí que significa. Pergunta de número 15. Quando uma pista de rolamento de mão dupla for dividida ao centro por duas faixas amarelas contínuas, isso significa o quê? Proibido ultrapassar nos dois sentidos, não é? Pergunta de número 16. Diante da placa de regulamentação R18, o condutor deverá saber que, letra B de bola, que é a resposta certa, a via tem limitação de comprimento máximo para veículos, não é? No caso aqui, essa placa diz que não pode transitar na via veículos com mais de 10 metros de comprimento. Pergunta de número 17. Se o transporte de bobinas for efetuado por uma carreta bobineira com coxo que acomoda a bobina, ainda será obrigatório efetuar a amarração na carroceria, né? Então, letra A, que é a resposta certa. É obrigatória a amarração com cabos de aço, correntes ou cintas, não é? Pergunta de número 18. Preocupado com a estabilidade do veículo e da carga, quais dos procedimentos abaixo você vai adotar para fazer curvas com o veículo? Então, letra B de bola, que é a resposta certa. Reduzir a velocidade, engrenar marcha adequada e posicionar o veículo adequadamente na pista. Pergunta de número 19. No transporte de tubos metálicos, para evitar a movimentação dos tubos no sentido longitudinal, é obrigatório utilizar quais tipos de dispositivo de sustentação? Então, letra C de casa, que é a resposta certa. Sistema de proteção frontal ou a utilização de redes, telas ou malhas, não é? Então, para que evite que os tubos eles escorreguem, né? Então, você precisa fazer esse tipo de proteção, né? Pergunta de número 20. Para o transporte de bobinas na posição vertical, com peso igual ou maior que 20 toneladas, além das amarrações, qual outro dispositivo é obrigatório? Letra D de dado, que é a resposta certa. Berço apropriado com o devido sistema antideslizante. Pergunta de número 21. Qual a responsabilidade do transportador em relação à carga? Letra C de casa, que é a resposta certa. Até concretizar a entrega e por falhas
do motorista que comprometam a carga. Os dispositivos de amarração de toras na carroceria do veículo deverão ter capacidade mínima de ruptura de quantos quilogramas de força? Então, é a resposta aí, a letra C de casa, que é a resposta certa. 3.000 quilos, não é? Pergunta de número 23. São características de uma carga indivisível? Letra A, que é a resposta certa. Não são produtos perigosos, mas cargas de transporte perigoso. Pergunta de número 24. Quem pode efetuar os primeiros socorros? Letra B de bola. Todas as pessoas. Todo mundo recebe um treinamento mínimo, né, de primeiros socorros. Pergunta de número 25. Qual a distância recomendada para iniciar a sinalização sob chuva? Em uma via com velocidade máxima permitida de 100 km por hora em caso de acidente? Então, letra B de bola, que é a resposta certa. 200 passos largos, né? Então, pessoal, a quantidade de metros que a gente vai iniciar, né, ou seja, voltando em sentido ao acidente, né, a gente vai até o final e depois volta sinalizando, é o seguinte: a gente vai ver a placa de velocidade máxima da via. Igual exemplo, a velocidade máxima para a via era 100 km por hora, mas só que aí tinha um agravante. Se tiver pista seca, de dia, essas coisas assim, então o número de passos vai ser o mesmo número da placa de velocidade máxima. Mas se tiver pelo menos um agravante, né, aí dobra a quantidade de passos, que é o quê? Se for de noite, dobra a quantidade de passos. Se estiver chovendo, dobra a quantidade de passos. Se for estrada de terra, dobra a quantidade de passos. Se tiver algum produto deslizante na via, dobra a quantidade de passos, entendeu? Essa que é aí a matemática dessa distância de sinalização. Pergunta de número 26. O que significa a transmissão de calor por irradiação? Então, letra C de casa, que é a resposta certa. Por meio de ondas de energia calorífica. Pergunta de número 27. Ao pedir o socorro, quais as informações que irão ajudar a prestar um socorro adequado e eficiente? Então, letra C de casa, que é a resposta certa aí. Informar o tipo de acidente, gravidade, localização, número aproximado de vítimas envolvidas e a presença de produtos perigosos, não é? Pergunta de número 28. Em caso de acidente com vítimas, para acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, ou o Corpo de Bombeiros, os números válidos para todas as localidades são, então, 192, que é o do SAMU, e 193, que é o dos bombeiros, né? Pergunta de número 29. Quais os tipos de queimadura? Letra D de dado, que é a resposta certa. Primeiro, segundo e terceiro grau. Pergunta de número 30. A deterioração das condições ambientais vindas do ar, água e o solo denomina-se de quê? Letra A, que é a resposta certa, né? Poluição. Desde já eu agradeço a todos que estiveram nessa aula, uma boa sorte na sua prova e obrigado.